Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Lohan, terapeuta cristão. Eu queria, nesse momento, te fazer uma indagação. Por que sofremos tanto? E quando eu falo sofremos, eu falo de nós cristãos. Porque nós, sendo filhos de Deus, sendo servos do Senhor, sendo amados do Altíssimo, sofremos tantas tribulações, sofremos tantos problemas, passamos por tantas turbulências. Já vamos meditar e ir em busca dessa resposta. Mas antes disso, dê um joinha, se inscreve em nosso canal para que ele cresça, porque o propósito desse canal é glorificar o nome eterno do Senhor. Bom, é facilmente encontrado a resposta para essa indagação que eu acabei de fazer em vários lugares na Bíblia, mas eu gostaria de frisar um texto em específico escrito por Paulo. E Paulo, em Romanos capítulo de número 5, ele diz o seguinte: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então veja bem, muitos homens na Bíblia passaram por grandes tribulações. Por exemplo, nós temos Jó, como eu não chamo ele de o exemplo máximo, porque o exemplo máximo de tribulação para mim foi Jesus. Mas Jó passou por períodos de tribulação, perdas uma atrás da outra. Jó entrou em um processo depressivo muito profundo, mas no final ele entendeu o propósito de Deus. Da mesma maneira, Jesus, por 33 anos aproximadamente de sua vida, passou por tribulações. Passou por tribulações quando ainda era um menino, sendo perseguido pelo governo daquela época. Jesus passou por grandes tentações e venceu-as. Nós temos o grande exemplo de Jesus no deserto. Jesus padeceu dura humilhação e sofrimento na cruz, mas venceu e chegou ao seu propósito. Temos aqui uma palavra-chave: propósito. Toda tribulação na vida de um crente tem um propósito. Se você considerar que é verdade o que está escrito em Romanos 8:28, certamente você vai ter que concordar que tudo que acontece na vida de um cristão tem um propósito. O que diz lá? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então veja bem, Paulo, ele expõe nessa carta que existe um propósito na tribulação. Existe um propósito na tribulação. E esse propósito é aperfeiçoar os crentes, aperfeiçoá-lo nessa tribulação, formar o caráter de Cristo em mim e em você. Vamos ver no texto? No verso 2, o apóstolo Paulo ele diz que, em primeiro lugar, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Esperança da glória de Deus, ou seja, nos gloriamos nas coisas que virão, nos gloriamos no porvir de Deus. Isso é muito escatológico. Mas eu quero frisar o verso 3 que diz, Paulo diz que nos gloriamos nas tribulações. Ok? Vamos lá. O que significa a palavra tribulação? A
palavra tribulação aqui significa turbulência. A palavra tribulação aqui significa situações difíceis. A palavra tribulação aqui significa tempestades, conturbações, e são coisas que nós passamos. Mas tem 3 coisas que essas tribulações provocam no cristão. A primeira delas, versículo número 3: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Esta palavra paciência no grego é stego, que significa tolerar, significa suportar. Então, o que as tribulações visam provocar em nós? Nos arrancar do egocentrismo, nos arrancar do nosso nariz, no mundo em que nós só olhamos para o nosso nariz, e nos colocar naquele lugar de ser resiliente, suportar as aflições, tolerar as batalhas e as diferenças e as pessoas difíceis. Stego traz essa ideia, traz aquela ideia da cruz, onde Jesus, com muita destreza, sofre e resiste até o fim. Um fim onde ele entregou seu espírito e subiu aos céus. Então, stego, paciência, perseverança, traz essa ideia nesse texto. E a primeira coisa que as tribulações visam produzir. Quem sabe um dia você orou dizendo: Pai, me dá mais paciência, me ensina a ser mais perseverante, me ensina a sofrer com resiliência. Tá aí, Deus te deu as tribulações para você aprender a fazer isso. Pois bem, a segunda coisa que a tribulação visa, que Deus visa por meio da tribulação gerar em nós, que há uma diferença aí, né? É a experiência, versículo de número 4. E a paciência, a experiência. Essa palavra experiência vem do grego dokme, que significa aprovado. Traz a ideia de um caráter que passou pelo fogo e ficou aprovado, refinado. Um caráter apurado. Traz essa ideia. Veja que eu costumo dizer que as psicoterapias trabalham a nossa personalidade, nosso comportamento, nossas questões psíquicas, mas somente o Evangelho trata o nosso caráter, trata a nossa identidade, trata quem somos por dentro, quem somos de verdade, em essência, em espiritualidade, em profundidade. E as tribulações são instrumentos de Deus que chegam na nossa vida como fogo, queimando nossas impurezas, como fogo nos tratando, como fogo nos fazendo enxergar nosso próprio pecado, nosso erro e a nossa frágil humanidade, nos ensinando assim a depender inteiramente de Deus. Terceiro e último lugar, as tribulações são instrumentos de Deus para gerar em nós paciência. Esperança. A esperança vem do grego elpis, que significa expectativa. Veja, quantas coisas na vida, quantos momentos e quantas situações em sua vida você já criou expectativas e teve essas expectativas frustradas. Veja bem, essa expectativa aqui que as tribulações acabam gerando em nós não são expectativas frustrantes, mas são expectativas firmes, expectativas embasadas não em um terreno frágil e perigoso, mas em um terreno seguro. Por quê? Porque o versículo 5 diz que essa esperança não traz confusão. Por qual razão? Porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado.
Então veja que a tribulação na vida de um crente visa aproximá-lo de Deus, visa refiná-lo, visa trabalhar no seu caráter, visa transformá-lo e visa colocar esse crente naquele lugar de alguém que olha esperançosamente para o alto e sabe que de lá virá o socorro.